Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oi, turminha! Bom dia! Tudo bom? Então, vocês que estão me ouvindo aí através da rádio Goiânia FM e pelo Facebook, sejam todos bem-vindos a mais uma aula online. E vamos falar um pouco mais sobre o corpo humano e a importância do movimento do nosso corpo, tá? Desde quando a gente nasce, a gente sempre está movimentando o nosso corpo. E todos esses movimentos, eles expressam uma linguagem, ele quer dizer algo. Agora, a tia vai colocar um vídeo contando uma historinha para vocês, tá? Prestem atenção. História do livro Brincar de Quê? De Francisco de Assis Alves e com ilustrações de Claudiana Torres. Anda, fala e dança. Seu jeitinho é bem sapeca. Fecha os olhos quando deita para tirar uma soneca. Não é gente de verdade, é a boneca de Rebeca. Chute vem, chute vai, no campo e até no céu. É paixão que não se acaba, gira como carrossel. Pula, quica, rala e rola, a bola do Gabriel. Gira, gira sem parar, na terra, unha e na mão. Sua ponta é afiada, enrola-se no cordão. Parece uma carrapeta, o peão do seu romão. Na pista ele corre, corre devagar e ligeirinho. Anda sobre 4 rodas, fazendo barulhinho. Atenção na direção do carrinho do Carlinhos. Tem pena para todo lado. Pula na palma da mão, de cores bem diferentes, é leve como algodão. Não é pássaro, nem pipoca, a peteca do João. Como ave em liberdade, com linha e carretel, sacudindo sem parar, leve voa pelo céu. Parece o peixe-arraia, a pipa do Samuel. Desenho feito no chão, pula, pula a Aninha, sempre com 1 ou 2 pés, vai jogando uma pedrinha. Do 1 chega até o céu, brincando de amarelinho. Estátua, pega, pega, acorda para pular, e tinta, e 1 de janeiro. São joguinhos populares que meninos e meninas gostam de brincar. Ciranda, brinco com Amanda. De anel, com Samuel. Elástico, com Mariana. De bandeira, com Manoel. Pique-esconde, com José. E grilo, com Daniel. Se me falta um brinquedo, uso a imaginação. Posso brincar sonhando num parque de diversão. Só não devo esquecer da minha educação. Bom, turminha, como vimos na historinha Brincar de Quê, o movimento ele nos acompanha em todos os afazeres diários. E como a tia já disse, o movimento ele é uma linguagem corporal, né? Ele expressa algo que queremos falar, só que com os movimentos do nosso corpo. A corrida, além de ser uma brincadeira, ela também é uma atividade física e ela expressa uma linguagem corporal. Ah, meus amores, não podemos esquecer da dança. A dança é um movimento corporal que expressa várias linguagens de várias culturas. É importante lembrar também que quando estamos no parquinho, brincando com os coleguinhas, também estamos expressando uma linguagem corporal. Agora que aprendemos que o movimento do nosso corpo também expressa uma linguagem, vamos assistir um vídeo de uma brincadeira diferente, tá? Vamos lá! Vamos fazer agora, criançada, uma estátua diferente! Levanta, 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 levantou. Pula, 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 pulou. Dança, 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 dança,
dança, dança, dança, dançou. Roda, 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 rodou. Eu quero ver uma estátua diferente, uma estátua inteligente. Pula, 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 pula. Eu quero ver quem é que constrói uma estátua de super-herói. Roda, 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 que legal. Eu quero ver agora uma estátua de animal. Pula, 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 pula. Eu quero ver agora uma estátua bonita, parecendo capa de revista. Dança, 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 criançada. Eu quero ver agora uma estátua engraçada. Pula, 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 sai do chão. Eu quero ver uma estátua fazendo um coração. Dança, 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 dança. Eu quero ver agora uma estátua sorrindo, uma estátua que parece estar dormindo. Agora eu quero ver toda a criançada deitando, ficando no maior silêncio. Acorda, 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 acordou. Pula, 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 estátua. Dança, 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 estátua. Roda, 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 estátua. Mão na cabeça, mão nas orelhas, mão nas bochechas, mão no nariz, mão na barriga, mão no joelho, estátua. Batendo o pé no chão, palma com a mão, 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 estátua. Pula, 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 pula. Eu quero ver quem é que fica sem se mexer. Dança, 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 pula, 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 roda, 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 pede pra parar, parou, pede pra sentar, sentou, nossa brincadeira acabou. Ai, meus amores, que legal essa brincadeira. Eu me diverti muito daqui. E vocês, gostaram? Nessa brincadeira a gente usou o nosso corpo humano e fizemos vários movimentos legais. E agora, meus amores, é com vocês. Vamos à nossa atividade do dia. Assistimos aí o vídeo da estátua diferente e tem vários movimentos que podemos fazer com o nosso corpo, não é? Então, com a ajuda do papai, da mamãe ou de algum adulto responsável, vocês irão gravar um vídeo demonstrando um movimento corporal, tá? Depois que vocês gravarem esse vídeo, vocês vão enviar no grupinho do WhatsApp que a pró de vocês está aguardando. E antes de finalizar a aula, a tia vai dar um recadinho para vocês. Ainda estamos vivendo uma pandemia e é preciso continuar tomando todos os cuidados. Então, meus amores, use sempre a máscara, álcool gel e lave sempre as mãos. Evitem também as aglomerações, tá? É isso, turminha, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até outro dia.
Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham aproveitado o dia de São João, que foi ontem. Então, eu estou aqui hoje para mais uma aula. Eu sou a professora Marcilene, aqui do município de Goiânia. E hoje eu estou mais uma vez aqui para aprendermos juntos. Vamos lá? Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a cadeia alimentar, o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema urinário. E como esses sistemas, eles são importantes na produção da energia que é necessária para o nosso corpo. Vamos lá? As plantas, elas precisam de energia para viver. Essa energia que a planta precisa, ela vem da alimentação. As plantas, elas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. E para que ela produza o seu próprio alimento, ela precisa da luz do sol. Esse processo de produção de alimento da planta, ele é chamado de fotossíntese. A planta, para produzir o seu próprio alimento, ela precisa de duas coisas bem importantes: água e gás carbônico. A água, a planta absorve do solo através das raízes. E o gás carbônico, a planta, ela retira da nossa própria atmosfera. Então, as folhas das plantas é quem captam esse gás carbônico. As plantas, para transformar essa água e o gás carbônico em alimento, elas precisam da luz do sol. É a energia do sol que permite essa transformação da água e do gás carbônico no alimento da planta. Então, como que a planta, ela capta essa luz do sol? Todas as plantas, elas possuem uma substância verde chamada clorofila. Então, essa substância, ela capta a luz do sol e ela também permite que as folhas fiquem assim, ó, bem verdinhas. Então, quando uma planta está com a folha amarelada, significa que ela está com pouca clorofila e não está captando a luz do sol como deveria. A luz do sol, ela permite que as células das plantas, elas façam essa junção da água e do gás carbônico para se transformar em energia, que é o alimento da planta. Esse processo de fotossíntese, que é realizado pela planta, ele é importante tanto para a planta, que produz o seu próprio alimento, como para os outros seres vivos. Vocês sabem por quê? Quando as plantas, elas realizam esse processo de fotossíntese, elas retiram gás carbônico do meio ambiente, não é isso? E quando ela faz essa retirada de gás carbônico do meio ambiente, ela libera oxigênio. Oxigênio é o gás necessário para nós sobrevivermos. Se a planta, ela for mantida no lugar escuro, ela nem produz o seu próprio alimento e nem libera o oxigênio. Por quê? A planta só produz o oxigênio e só produz o seu próprio alimento a partir da luz do sol. Então, será que à noite as plantas produzem o seu próprio alimento? A resposta é não. Sabe por quê? Para realizar a fotossíntese, como eu comentei anteriormente, a planta precisa da luz do sol. Como à noite não tem sol, ela não consegue realizar esse processo de fotossíntese, não é isso? As plantas, elas fazem parte de todo um ecossistema. Elas não estão sozinhas no mundo. Um ecossistema é formado por seres vivos e por elementos não vivos. Vamos observar essa imagem. Aqui nós temos um ecossistema, uma paisagem bem bonita. Aqui nós temos alguns elementos vivos, animais, flores,
árvores, gramas e temos também alguns elementos não vivos, pedras, montanhas, casa, ponte. E dentro de todo um ecossistema desse, existem vários seres vivos que precisam se alimentar, não é isso? E eles se alimentam de formas diferentes. Uns animais comem umas coisas e outros animais comem outras. Então, essa sequência de alimentação que acontece dentro de um ecossistema, ele é chamado cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, os seres vivos se alimentam uns dos outros. E a cadeia alimentar, ela é dividida em algumas partes. Vamos conhecer elas. Toda a cadeia alimentar, ela começa pelos seres produtores. Quem são os seres produtores? Os seres produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. E qual é, no nosso ecossistema, o ser vivo que produz o seu próprio alimento? É as plantas, os animais ou as pessoas? São as plantas. Toda a cadeia alimentar, ela começa pelas plantas. Depois, vem outros animais que vão se alimentar dessa planta e vão servir também de alimento para outros animais. Vamos observar. Nós temos aqui na imagem o Sol. O Sol fornece a energia para a planta e a planta produz o próprio alimento, não é isso? Depois nós temos uma seta que está ligando a planta ao rato. Significa que o rato vai se alimentar da planta. Depois nós temos outra seta que vai do rato até a cobra. Quem é que vai se alimentar do rato? É a cobra. A cobra vai comer o rato. Depois nós temos outra seta que vai da cobra até o gavião. Quem vai se alimentar da cobra é o gavião. Então, isso é uma cadeia alimentar, onde um animal ele vai sempre se alimentando do outro. E lembrando, toda cadeia alimentar começa pelas plantas, porque as plantas são os únicos seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Isso é um exemplo de uma cadeia alimentar. Assim como os animais, nós também precisamos nos alimentar. São dos alimentos que nós tiramos as energias para correr, brincar, pular. Então, nós precisamos nos alimentar, não é isso? Depois que nós comemos algum alimento, acontece vários processos dentro do nosso corpo até que esse alimento ele se transforme em nutriente e seja absorvido pelo nosso corpo. Vamos conhecer um pouco sobre todo esse processo que acontece desde a hora que nós nos alimentamos. Nessa primeira imagem, nós temos o sistema digestório. O sistema digestório, ele é responsável pela quebra dos alimentos que nós ingerimos. Tudo que nós comemos, quando chega no estômago, eles são divididos em pedacinhos bem pequenininhos. Então, o sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório, que começa aqui, ó, na nossa boca e vai até o ânus. Esse tubo tem vários órgãos grudadinhos nele. A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Todo esse processo da nossa digestão começa na boca. Quando a gente coloca o alimento, mastiga o alimento. Então, quando a gente engole o alimento, ele passa pela faringe, ele desce aqui, ó, pela nossa garganta, passa pelo esôfago e chega no estômago. Então, quando chega no estômago, esse alimento é quebrado em pedacinhos pequenininhos. E depois esse alimento é mandado para o intestino delgado.
No intestino delgado, os nutrientes, que são os sais minerais, as vitaminas, o ferro, tudo que tem de bom na comida começa a ser absorvido pelo nosso corpo. E tudo que não serve para o nosso corpo é mandado para o intestino grosso e vai se transformar em fezes. Então, tudo que chega no intestino grosso é todo o resto de comida que não serve mais para o nosso corpo. Então, é preciso colocar para fora, não é isso? Esse é o processo da digestão. E lembram que lá no intestino delgado, o nosso corpo começou a pegar os nutrientes? Então, esses nutrientes, eles que vão se transformar em energia para o nosso corpo. São as coisas boas da comida. E como é que esses nutrientes, eles vão se transformar em energia? Para que esses nutrientes, eles possam se transformar em energia, o nosso corpo precisa do gás oxigênio que nós respiramos. Então, o sistema respiratório, ele é o responsável por levar o oxigênio para o nosso corpo e distribuir os nutrientes. No sistema respiratório, nós temos os seguintes órgãos: nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, a traqueia, que fica aqui no nosso pescoço, os pulmões, os brônquios e os alvéolos. Os alvéolos são esses saquinhos cheios de bolinhas que ficam nos pulmões. Quando a gente respira, o oxigênio, ele transforma esses nutrientes em energia. E como isso acontece? Os alvéolos, que são esses saquinhos cheios de bolinhas que estão lá no pulmão, ele pega os nutrientes e o oxigênio e leva para o sangue. Quando os nutrientes e o oxigênio chegam no sangue, eles precisam ser transportados para todo o nosso corpo. E quem será que vai fazer essa distribuição, hein? É o nosso sistema circulatório. O sistema circulatório, como está sendo mostrado na imagem, ele é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Então, a energia dos nutrientes entra no sangue junto com o oxigênio, o sangue vai para o coração e o coração distribui esses nutrientes por todo o nosso corpo. Depois que o sangue circula por todo o nosso corpo, levando essa energia que a gente precisa para ficar assim, forte e resistente, o sangue não volta direto para o coração. Sabe para onde ele vai? Ele vai para os rins. Os rins, eles filtram o sangue. Eles tiram do sangue todas as substâncias que o nosso corpo não absorveu. Essas substâncias, elas estão misturadas com água. E essas substâncias é o que vai formar a urina. Então, os rins mandam a urina para a bexiga e quando a bexiga enche, nós sentimos vontade de urinar. Na urina, nós estamos jogando fora todos os líquidos que não servem para o nosso corpo. Depois que o sangue foi filtrado pelos rins, aí ele volta para o coração. E esse processo começa tudo de novo. Entenderam? Vamos recapitular. Para que esse processo aconteça, precisamos desses sistemas que nós estudamos. O sistema digestório, que faz a quebra da comida e pela separação dos nutrientes. O sistema respiratório, que leva o gás oxigênio para dentro do nosso corpo, que é bem importante nessa produção de energia. O sistema circulatório, que distribui toda essa energia pelo nosso corpo. E o sistema urinário, que joga para fora do nosso corpo aquelas substâncias que não foram absorvidas por ele. Enorme, né? Todo esse processo que o nosso corpo faz. Agora, depois que nós observamos esse processo de alimentação
que começa desde lá das plantas até se transformar em energia para o nosso corpo, nós vamos exercitar, certo? Na primeira atividade, vocês irão desenhar uma cadeia alimentar. Pode ser no caderno de vocês, pode ser numa folha à parte. Lembram que a cadeia alimentar começa sempre com uma planta, que é o produtor. Então, você desenha a planta e vai desenhando os outros animais que vão se alimentando uns dos outros. Na nossa segunda atividade, você irá gravar um vídeo falando sobre o que você aprendeu na aula de hoje. Nós aprendemos bastante coisa, não foi? Então, pega a parte que você mais se interessou, grava um vídeo falando sobre ela e envia para o teu professor, certo? Você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha pelo Facebook, faz a tua atividade, envia para o grupo da tua turma para que o professor possa fazer essa avaliação do que você absorveu da nossa aula de hoje, certo? A nossa aula está chegando ao fim, infelizmente, mas antes de finalizar a aula, gostaria de lembrar a vocês que, infelizmente, ainda estamos vivendo num período de pandemia. Então, se for sair de casa, não esqueça das medidas e os protocolos sanitários. O uso de álcool em gel, o uso de máscara, lavar as mãos, sempre que possível, e respeitar o distanciamento social. E, se possível, fique em casa. Se cuidem, tá? Tchau! Até a nossa próxima aula! Olá, vamos começar agora a nossa aula de arte para o 9º ano e a gente hoje vai falar sobre a releitura, a citação e a apropriação na arte. A gente vai definir agora o que é a releitura. A releitura é uma nova interpretação de uma obra de arte com um novo estilo ou novos materiais. O artista ele vai utilizar uma obra de outro artista e vai trazer uma nova roupagem para essa obra, de acordo com as suas impressões pessoais. A gente tem aqui a imagem da Mona Lisa, original, de Leonardo da Vinci. Então, é uma das obras mais conhecidas mundialmente. Essa obra ela tem diversas releituras sobre ela, e a gente vai observar agora algumas delas. A primeira é a de Vicky Muniz, esse artista brasileiro, bem conhecido, bem consagrado. A gente está vendo uma releitura da obra da Mona Lisa. Essa obra é intitulada Double Mona Lisa. Vocês estão vendo duas Mona Lisas. E esse material, se vocês puderam perceber, mas é feito de geleia de uva e manteiga de amendoim. Vocês perceberam que era um material diferente, né? Então, esse artista, ele trabalha com materiais inusitados. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo esse trabalho desse artista, vai ser bem interessante, né? Esse é apenas um dos trabalhos dele. Ele trabalha com esse tipo de material que torna bem interessante e também traz um caráter bem humorado para essa interpretação da obra, né? Esse outro artista também, Fernando Botelho, ele é um artista colombiano e ele traz uma nova roupagem para a Mona Lisa, né? Ele traz um novo ideal de beleza, um ideal de beleza diferente daquela época do Renascimento, dessa beleza que o Leonardo da Vinci ele colocou, né? Ele imprimiu na obra da Mona Lisa. Esse artista ele já traz uma roupagem diferente, uma interpretação diferente da Mona Lisa. Vocês percebem também que a imagem da Mona Lisa ela está bem mais em evidência, né? A gente não consegue tanto observar a paisagem no terceiro plano, né? Vocês estão vendo mais a Mona Lisa colocada, né, em evidência no primeiro plano. A outra também estava em primeiro plano, né? Mas a gente percebia todos os elementos também da paisagem. Aqui ele escolheu trazer uma nova interpretação, né? Uma releitura dessa obra que é tão conhecida. Aqui é outra obra que é chamada O Grito. É uma obra expressionista, né? É uma obra do Edvard Munch. Então, essa obra
Ela também é muito reproduzida. Creio que talvez vocês já tenham visto essa obra através de uma releitura, porque é uma obra que também é muito reinterpretada. Aqui a gente tem uma versão, uma releitura bem humorada também dessa obra, com o Bart Simpson no primeiro plano, né? No lugar da outra figura principal dessa imagem. Então a gente tem aqui o Bart Simpson com a mesma expressão, tentando fazer essa mesma expressão, né? A pessoa que fez essa versão, ela queria também trazer essa ideia da angústia, do desespero. Porém, como a gente conhece esse personagem, Bart Simpson, a gente não consegue levar a sério, né? Digamos assim, essa releitura, porque a gente conhece esse personagem, a gente conhece que ele faz parte de um desenho animado de comédia. Então a gente vai associar ao humor e não à angústia, sofrimento, como a outra obra original. Aqui também outro personagem, Jake, de Hora de Aventura, também traz essa expressão do grito, porém, a gente também, talvez a gente não consiga associar o sentimento de desespero, né? Mas é uma outra releitura da obra. E o que seria apropriação? Apropriação, na arte moderna e contemporânea, seria, resumidamente, você se apropriar de algo já existente, né? De um objeto cotidiano já existente. Então, você vai se apropriar do objeto e trazer um discurso em cima desse objeto. A gente tem um exemplo aqui de uma obra de Marcel Duchamp, esse artista francês, muito importante também nesse aspecto, porque ele criou um termo que a gente utiliza até hoje no mundo da arte, que é o ready-made. Ready-made são objetos encontrados, objetos industrializados, que o artista vai trazer um discurso para esse objeto. Ele vai utilizar o deslocamento, né? Como vocês podem ver aí, ele vai utilizar o conceito de deslocamento. Ele vai tirar o objeto, vocês estão vendo que isso aí é um porta-garrafas, porém, ele tirou do contexto, ele tirou esse objeto da sua única função, que é simplesmente agrupar as garrafas, né? Dentro de um ambiente. Então, ele tirou esse objeto e transformou em arte. Então, ele utilizou o deslocamento para isso. Já a citação é uma maneira também de apropriação, porém, ele vai utilizar a essência da obra de arte. Como vocês podem ver, por exemplo, um autorretrato de Van Gogh, ele utiliza essa imagem, a imagem original, uma reprodução da imagem original, e vai fazer uma fotografia. Ele coloca na frente de uma pessoa e fotografa. Então, ele citou aquela obra, né? A gente ainda consegue reconhecer aquela obra original, porém, ela está em outro contexto, né? Ele se apropriou dessa obra. Aqui, para vocês, para a gente finalizar, eu trago para vocês uma proposta de uma releitura, né? Você vai escolher uma obra de arte que pode ter sido vista aqui na aula, ou uma obra de arte que você já conheça, já goste. Então, você vai utilizar essa obra e vai fazer essa releitura com objetos ou com materiais que você tenha à sua disposição. Então, você pode ousar nos materiais, né? A gente falou sobre Vic Muniz, que ele usa materiais diferentes. Você pode pesquisar sobre esses materiais. E você pode também utilizar materiais tradicionais, você pode utilizar o desenho, a pintura, mas escolha um artista e faça essa reinterpretação da obra de acordo com suas impressões pessoais. Aqui são as referências, se vocês quiserem se aprofundar no tema. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês estejam bem, com saúde, continuem os cuidados de prevenção contra a Covid e até a próxima aula. Olá a todos os alunos da Rede Municipal de Goiânia, eu sou o professor Eduardo Oliveira. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Essa disciplina é tão importante que nos faz refletir sobre nossa sociedade,
sobre o nosso papel de cidadão. Então, hoje, como eu já antecipei agora, né, falei a palavra cidadão, então vamos estudar nosso objetivo. O objetivo dessa aula é estudar a construção do conceito, né, o que é cidadania e as conquistas da cidadania. Então, veja bem essa palavrinha aqui, cidadania, é o que a gente vai ver hoje, né? Aqui, ó, cidadania. E as habilidades você vai se apropriar, vai tomar posse, né, dos conceitos, né, do que é a cidadania e política. Então, cidadania anda junto com política, e vocês vão ver isso nessa videoaula. E vocês vão compreender os problemas sociais e políticos do mundo atual e agir de forma ética. E já estudamos ética, e você deve agir, né, de forma ética em todas as áreas da sua vida, ok? Então, aqui eu trago algumas imagens para vocês observarem, cidadania, política, aqui da nossa nação, né, do nosso país, Brasil. Aqui algumas palavras para você não esquecer: direitos, povo, cidadão, deveres, participação, todos, né, cidade. Aqui cidadania, deveres, ação, governo, direitos, ok? Memorize bem essas imagens, essas palavras. Aqui eu trago mais imagens para você observar. Aqui você tem algumas redes sociais, né? A gente vai ver também cidadania na área digital, que é muito falada hoje em dia. Aqui a cidadania de doar sangue, né? O cidadão aqui, ó, fazendo sua participação na comunidade. Aqui a criancinha ajudando a idosa, né, atravessar a rua, no trânsito, ok? A cidadania aqui, ó, colocar o lixo no lixeiro, né? Cuidar do ambiente, do planeta, na cidadania ambiental, ok? Então, as perguntas aqui que eu trago para a gente refletir. O que é cidadania? O que é política? O que é ser responsável? O que é ser cidadão? O que é ser político? Cidadania e política são coisas separadas ou têm algo em comum? É possível ser cidadão sem entender a política? Porque muitas pessoas detestam, né, ou não gostam, né, de política, de falar de política. Seria ela uma coisa boa ou ruim? Ok? Então eu trago aqui para vocês um quadrinhos, né, de Mafalda, falando sobre um pouquinho de cidadania. Vamos ver aqui. Aqui a professora diz assim: vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. E aí Mafalda vai dizer X, vai ver que ele vai falar aquele palavrão. E Manolito responde: política! E falou mesmo, né? Então veja aqui uma situação. Que situação é essa? O que é que você entende por isso aqui que a gente acabou de ver e ouvir, né, dessas palavras? Então, uma pessoa acha que política é palavrão e a outra gosta de política e respondeu, né, uma palavra com a letra P. Política significa dizer que essa aqui está interessada, né, na política, e a outra não está interessada, acha que é uma coisa ruim. E Manolito acha que é uma coisa boa. Então, cidadania, o que é cidadania? É a prática, né, é a participação dos direitos e deveres de um indivíduo, de uma pessoa em um estado, ok? Numa nação, independente de sua condição social, sua etnia ou religião. Dessa forma, um dos principais direitos que podemos citar é o direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e propriedade. Então aqui temos quantos direitos aqui, ó, que a gente tem como cidadão? Direito à vida, liberdade, igualdade, 3, segurança, 4 e propriedade, 5, né? 5 direitos. E um dos principais deveres do cidadão é escolher através do voto os governantes do país, presidente da República, deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos, governadores de estado e vereadores, ok? Então, a cidadania tem tudo a ver com política,
Tá certo? Uma coisa não é separada da outra, como vocês podem observar. Ok? Então, aqui vamos continuar aqui. Observe essa imagem e essas frases aqui de alguns filósofos. E a frase diz o seguinte: odeio política. Né? Várias pessoas falando a mesma coisa. E o filósofo Platão ele vai dizer o seguinte: o preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado pelos mal intencionados. Então, o que é que ele quer dizer? Que o homem de bem ele paga um preço muito alto, né? Porque não quer saber de política. Para ele, política não presta, ele odeia política, mas ele é um homem de bem. Né? O que é que acontece? Ele vai ser governado pelos mal intencionados, okay? Que estão ali para fazer o mal, já que o homem de bem não quer participar da política. Okay? Arnold Toynbee é outro filósofo, ele diz o seguinte: o maior castigo para aqueles que não se interessam por política é que serão governados pelos que se interessam. Tá vendo? Então, é um castigo aqueles que não gostam de política, né? Ser governado por aqueles que se interessam. E ele diz que isso é um castigo, né? É ruim. O homem é um animal político, dizia o filósofo grego Aristóteles. Ok? E o preço a pagar pela tua não participação na política, veja, quem é que participa da política? O cidadão, né? É seres governados por quem é inferior. Então, Platão, outra frase de Platão, parecida com a primeira aqui, ele diz que o preço a pagar é muito alto, porque você não participa da política, né? Você vai ser governado por alguém inferior, ok? É o que Platão dizia. E o que é política? Vamos ver a origem e o significado. A palavra tem a origem no grego, vem do termo politiké, polis, que significa cidade, e tikos se refere àquilo que é público, ou seja, aos bens comuns dos cidadãos que fazem parte da cidade. Então, política tem tudo a ver com cidadão. As formas pelas quais os grupos se organizam, para decidirem o que vai afetar a todos, é um dos principais objetivos da política. Então, os grupos se organizam para decidirem, tá certo? Alguma coisa. Isso é política. Se na sua sala de aula você e seus colegas discutem para decidir o próximo passeio, ou qual será a brincadeira do recreio, ou quem será o representante da sala ou do conselho escolar, vocês estão fazendo política, ok? Todos juntos decidindo, escolhem-se junto com a diretoria, né? Como será gasto o orçamento da escola, e estão fazendo política, tá certo? Aí eu posso fazer a pergunta para vocês agora. Nós participamos, né? Dessa política, desse processo, né? Como cidadãos? Resumo: os cidadãos são as pessoas que participam do processo de decisão que é chamado de política. Ok? Então, são os cidadãos que fazem a política, ok? O que é cidadania? Conceito e origem. Conjunto de direitos e deveres exercido por um indivíduo que vive em sociedade. É uma expressão que vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Olha só. Políticas, polis quer dizer cidade. Cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Será que cidadania e política não são coisas separadas, né? Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres por nela habitar, ok? Então, é associada no direito, no campo do direito, né? E existem legislações voltadas para os direitos e deveres do cidadão, ok? Entre os deveres do cidadão, nós temos o voto eleitoral, né? Que também é um direito, o zelo pelo espaço e o cumprimento das leis. Entre os direitos, né? Isso aqui é os deveres, são os deveres, né? Voto, zelo pelo espaço e cumprimento das leis. E os direitos, destaca pelo ir e vir, né? Bem como de ter acesso à saúde, moradia, alimentação e educação.
relacionada à nacionalidade do indivíduo, isto é, a legalidade de sua permanência em um determinado território administrado por um Estado nacional, por um país. Então, um exemplo de cidadania é cidadania brasileira, cidadania portuguesa, cidadania americana. Você pertence àquele país, ok? E quais são os tipos de direitos e cidadania? Aqui tem um pouco sobre a construção da cidadania, né? Primeiro, um direito civil, depois político, depois social. Os direitos civis, né? A cidadania civil é de acordo com a liberdade individual, a liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça. Isso tudo aconteceu no século XVIII, ok? 1900 e pouco, aí. Número 2, política, né? Cidadania política, direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, você pode se candidatar, tá certo? No conjunto das instituições da autoridade pública constituída no século XIX, ok? E a cidadania aqui, ó, social, é um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistados, né, aqui no século XX, ok? Então, aqui tem um pouquinho da história dos direitos da cidadania civil, política e social. E aqui eu trago mais uma imagem, né, para você fixar bem o conteúdo, nosso objetivo dessa videoaula, a cidadania, né, aqui também digital. A gente vai ver um pouco agora, muito falada nos dias de hoje, sobre cidadania digital. Aqui em inglês tem Digital Citizenship. Ok? Vamos ver aqui. Cidadania digital é um conjunto de normas que devemos seguir para utilizarmos a internet com consciência, com responsabilidade, como cidadãos, ok? Ética e segurança. Como cidadãos digitais, temos direitos, como o direito de privacidade, segurança dos dados, né? Autoria das criações que divulgamos. Da mesma forma, temos deveres. O dever de agir de forma educada com as outras pessoas, de não expô-las, né, ao ridículo, né, e ao ataque de outros internautas, de respeitar seus direitos autorais, de não compartilhar notícias falsas, que é os fake news, né, e entre outros, ok? Muito importante a responsabilidade, né, como cidadão na área da cidadania digital, que hoje é muito forte na nossa sociedade e no mundo todo, ok? Estamos direto com o celular na mão, na internet, temos que ter responsabilidade. Então, o uso da tecnologia, né, de forma responsável por parte das pessoas, assim como a ética, é um direito e dever de todos saber usar corretamente. Então, né, essas inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Também pode ser entendido como as pessoas que se relacionam e compartilham as informações na era da internet. A cidadania digital é formada por usuários tecnológicos, cidadãos digitais, responsáveis pelo uso adequado ou não da tecnologia. Então, se você usa com ética, de uma forma adequada, segura, né, com respeito, usa para o seu estudo, para o seu trabalho, você é um cidadão digital, né, responsável. Por outro lado, se você não usa dessa forma, você vai ser um cidadão irresponsável. Cabendo aos professores e líderes da tecnologia conscientizar e preparar os usuários, né, a utilizar essas tecnologias de forma segura. Então, se você tiver dúvidas, o que é cidadania digital, tudo que é referente à tecnologia, pergunte ao seu professor de tecnologia ou alguém da área, né, que ele vai, com certeza, lhe orientar, ok? Segurança digital, direitos autorais, responsabilidade, saúde e bem-estar, privacidade, ética e respeito, cyberativismo, né, que é você se posicionar na internet com as suas opiniões, né, e política. São algumas palavrinhas que a gente encontra na cidadania
digital, ok? E a conclusão desta aula, chegamos ao final da aula, e o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que a cidadania esteve, né, no passado e está em permanente construção. É um referencial de conquista na humanidade por meio daqueles, né, dos cidadãos que sempre buscam mais direitos, maior liberdade, melhores garantias individuais e coletivas e não se conformando frente às dominações, seja do próprio Estado ou seja de outras instituições. Então, o cidadão, né, é tudo isso aqui. Ele sempre está atrás dos seus direitos, seus deveres individuais e coletivos, ok? Espero que vocês tenham aprendido e compreendido esta videoaula. E aqui vamos finalizar, sempre com o protocolo, né, de segurança da Covid-19. Aqui continue usando sua máscara, né, como cidadão responsável dos seus atos, né? E quero agradecer a todos os alunos e até a próxima videoaula.